pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Thalia tá na área e agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre outro tipo de plataforma, nesse caso um ambiente de desenvolvimento integrado chamado Arduino IDE, que é utilizado então para programar o Arduino. E a gente consegue informações no site oficial, como já comentado em outros momentos, mas o Arduino IDE é muito legal porque a gente consegue baixar e instalar na nossa máquina, por exemplo, tem disponível, né, para diversos sistemas operacionais. E quando a gente instala, a gente tem este ambiente de programação que é baseado na linguagem C, C++, que é específica, fazendo uma adaptaçãozinha, quase que não sai, hein? Uma pequena adaptação para trabalhar com o Arduino. Então, o que acontece, pessoal? Se eu quiser programar essa plaquinha aqui de prototipagem eletrônica, como que eu faço? Primeiramente, que a gente tem sempre duas funções principais, void setup e void loop, como eu já comentei com vocês anteriormente, que são as duas funções que sempre vão existir dentro do nosso código. Então, primeiro setup, como se fosse configurações, e o loop, o que vai se repetir indefinidamente quando a gente ligar o Arduino, né, ele tiver numa fonte de alimentação. E aí a gente passa esse código para a nossa plaquinha, ela tem memória, e depois a gente pode inclusive fechar isso aqui, ligar o Arduino numa fonte externa e outras coisas, porque ele tem memória. Ele guarda tudo ali dentro daquele código, então fica ali com ele. Então essa aqui é a interface inicial do Arduino IDE. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção, a gente tem aqui o menu arquivo, então tem inclusive exemplos de projetos básicos aqui que eu acho muito legal. Então tem vários exemplos aqui, a gente salva também todas as vezes que a gente vai verificar para ver se o nosso código está funcionando, esse código vai ser salvo. E tem o menu editar, sketch, que aí você pode incluir bibliotecas que não estejam aqui disponíveis, né, como para trabalhar com outros sensores, ferramentas. E aqui em ferramentas é muito importante a gente saber que sempre dá para selecionar qual é a placa e qual é a porta que vai conectar o nosso Arduino. Então aqui, e tem o menu de ajuda ainda também. Mas basicamente o que a gente precisa saber para trabalhar com essa ferramenta a gente insere os códigos aqui. Assim que a gente insere, a gente faz uma verificação, que é esse verificar, que é esse Vzinho aí, que é para ver se o código está todo correto, se não está faltando nenhum ponto e vírgula, nenhuma chave. E depois a gente passa para o carregar, que vai enviar direto para a plaquinha. Só que o carregar, obviamente, só funciona quando a gente está com a plaquinha conectada. E ele vai aparecer para a gente, quando tudo estiver acontecendo, aí nessa barrinha preta que está embaixo, no menu inferior. Tipo, se deu tudo certo, se está carregando, se está tudo ok. A gente consegue ver tudo aqui no Arduino IDE. Então é super tranquilo. E eu vou mostrar para vocês como seria se a gente quisesse ligar o LED-L da plaquinha, como a gente fez em outros exemplos. Se eu tivesse o código para ligar o LED aqui, colocando então aqui no Arduino IDE para vocês verem. Vamos bora lá? Então, pessoal, esse aqui é o código que a gente já conhece, né? Então aqui a gente vai ver uma palavrinha que é o high e o low, então ligado ou desligado. Mais uma vez para o pino 13, que eu falei para vocês que é o pino que está responsável justamente por conectar com o LED-L da placa. Então, a gente tem aqui void setup e void loop. Então, tem sempre os pontos e vírgulas ao final. Mais uma vez, é uma variação da linguagem C. Delay quer dizer que é para esperar. Digital write, que é a porta digital que vai escrever, né, nesse caso, vai dizer se está ligado ou está desligado. E com base nisso, a gente trabalha com o nosso código. Então, é só ligar a plaquinha e poder passar o código para ela e tudo vai funcionar. Primeiro passo, então, vamos clicar em verificar. Então, ele vai falar para salvar o código, isso é muito importante, ele sempre salva, senão não funciona. Então, o primeiro passo é salvar. E vai aparecer essa barrinha de compilando, né? Então, vai aparecer essa barrinha verde, vendo se está tudo certo, se o código está sem erros. E aí, ele vai falar se deu tudo certo. Então, se der tudo bom, compilação terminada. E depois que passa a compilação, eu carrego. Vocês percebam que automaticamente aqui, se eu só colocasse para carregar, não iria mandar, porque eu não tinha selecionado qual era a porta. Então, sempre eu tenho que vir em ferramentas, porta, e ver, porque eu mudei de USB, vou conectar, então tá na COM3 que reconheceu o Arduino Uno. Agora sim, posso clicar em carregar e vai mandar então para minha plaquinha, então carregando, carregado. E agora eu posso ver, como eu já comentei com vocês, que é o LED-L que tá piscando. Vocês podem ver que esse LED laranjinha tá piscando aí na tela, então a gente consegue ver como se ele estivesse realmente funcionando. Então, basicamente é isso aqui no Arduino IDE. Aqui a gente consegue fazer diversos códigos, todos usando essa parte da programação. É interessante quando a gente vê projetos, inclusive, disponíveis na internet, essa ideia de cultura maker, de faça você mesmo, é que a gente vê vários projetos onde a gente consegue pegar os códigos disponíveis,
os esquemas, né, dos diagramas, como a gente monta tudo, os esquemas de montagem, e colocar o código e testar para ver se está tudo funcionando. Mas essa aqui é a interface, aqui a gente não trabalha mais com os bloquinhos, a gente trabalha unicamente com a parte de programação mesmo em si, usando a sintaxe da linguagem, né, C++. Uma outra coisa interessante aqui, que a gente pode ver nessa ferramenta, é ter um monitor serial, que quando a gente vai utilizando com outros dispositivos, a gente quiser ver algo que está lido na tela, como uma temperatura, algum tipo de informação que está vindo de um sensor, se a gente usar a programação, esse código não tem isso, tá? A gente consegue clicar naquele monitor serial e ver o que o sensor está lendo em tempo real. Então, é nessa parte desse monitor serial, só para vocês se ambientarem aqui na ferramenta. Então, a gente usa sempre tudo aqui dentro. Ela é super fácil, super tranquila de utilizar, ele mostra se carregou o código, se não carregou, se deu erro, e quando der erro, a gente consegue ver qual foi o tipo de erro também e pesquisar mais para entender o que está acontecendo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais do Arduino IDE, e até a próxima. Tchauzinho!